E aí, com um pequeno imprevisto, mas graças a Deus, já de volta aqui na transmissão. Prosseguindo de onde parei. Esther foi preparada para um tempo oportuno. Deus nunca será pego de surpresa. Sempre no tempo em que o inimigo se posicionar contra os planos de Deus para nós, para a nossa casa, a nossa família, para o seu povo, o povo de Deus. Deus sempre terá o socorro e o livramento. Ainda mais do que se refere ao Purim. Como eu falei, um homem cheio de ódio. Mas vamos entender um pouco sobre esse homem. Quem era Amã, esse primeiro-ministro do rei da Babilônia? Amã era descendente de Amaleque. De onde surgiu esse povo Amaleque nas Escrituras? Amaleque surgiu a primeira vez quando Israel estava saindo do Egito, a caminho de Canaã, passando pelo deserto, logo nos primeiros dias da sua saída. A Bíblia fala que veio Amaleque, e aí era um povo, os amalequitas, e vieram atacar o povo de Deus pelas costas, de forma traiçoeira. E desde então o Senhor jurou, dizendo que entre Israel e entre os amalequitas sempre haveria guerra, e os amalequitas seriam inimigos do próprio Deus. Mais à frente, volta-se a falar dos amalequitas, quando já estava reinando sobre Israel o primeiro rei, por nome de Saul, no território de Israel. E o Senhor, através de Samuel, dá uma instrução a Saul para que viesse eliminar todos os amalequitas que haviam sido capturados, inclusive o seu rei, por nome de Agag. E Saul, por pura vaidade, decide não exterminar o povo, os amalequitas, nem os seus bens, os seus animais, como Deus havia instruído, mas decide separar o melhor para si e guarda o rei para poder, em vida, para poder por pura vaidade, para demonstrar aos povos que tinham um rei capturado. Quando Samuel se dá conta de que Saul havia desobedecido, Samuel cumpre o mandado divino, matando o rei à espada. No entanto, a esposa do rei, Agag, ela sai grávida, fazendo com que o extermínio dos amalequitas não fosse completo. Porque o rei haveria deixado uma semente depositada em uma mulher que daria filhos e aí procriaria, e multiplicaria essa semente amalequita. E podemos ver na história de Esther que esse Amã, que era descendente de Amalequita, descendente deste rei Agag que Saul não matou, descendente dessa mulher que saiu grávida dos amalequitas, que se levanta contra o povo de Deus para se posicionar com um decreto de morte contra o povo de Deus. E o interessante é que Amã tinha muito bem traçado o seu plano. Já havia bajulado bastante o rei, já havia buscado atrair o rei, a confiança do rei para si, e comprometendo toda a administração do rei com os seus interesses egoístas, pessoais e nocivos, o seu ódio oculto. O rei, sem perceber, estava se deixando ser conduzido. O rei, sem perceber, estava se deixando ser levado por esse decreto. Até que Esther é convocada, juntamente com o povo,
hebreu para levantar um jejum. Um jejum clamando pelo socorro, pelo livramento de Deus. Um jejum clamando por estratégias divinas para que viesse sobre o povo de Deus o favor divino para anular e cancelar esse decreto de morte que havia sido emitido no dia 13 de Adar. E um decreto ele é irrevogável. O decreto só pode ser cancelado e anulado por um outro decreto. Foi quando Esther, através da intercessão e do jejum, juntamente com o seu povo, decide entrar na sala do rei e clamar pela misericórdia ao rei, revelando Esther por primeira vez a sua verdadeira identidade ao rei, dizendo que ela era judia e que esse decreto também lhe tiraria a vida e a vida dos seus entes queridos. Então o rei de imediato, se compadece porque já havia aprendido a amar e apreciar Esther. Então emite um novo decreto dizendo que aquele que se levantasse para matar o judeu também os judeus teriam direito à defesa, também a usar de armas para matar outros. Ou seja, não seriam incriminados por se defender pela legítima defesa. Podia matar pela legítima defesa. E assim o povo decide não mais matar nenhum judeu, porque se fossem matar, correriam o risco também de morrer. E aí esse decreto ficou nulo, cancelado. O plano de Amã não prevaleceu. E quando Amã é desmascarado e tudo vem à luz, o rei pergunta a Esther o que quer que Esther faça, qual é o pedido de Esther, para que se cumprisse justiça. Então Esther pede ao rei que Amã e seus 10 filhos fossem enforcados na forca que eles haviam preparado para Mardoqueu, que era o pai espiritual de Esther, um tio pai espiritual, para a família de Esther, que Amã e seus filhos fossem enforcados nessa mesma forca. Moral dessa história: a arma que o inimigo havia preparado contra o povo de Deus se voltou para ele mesmo. Aqui nós podemos confirmar a verdade das Escrituras em Isaías 54, quando diz: nenhuma arma forjada contra ti prosperará, toda língua que se levantar em juízo contra ti, tu a condenarás, essa é a herança dos servos do Senhor. Ou seja, as armas que estavam sendo preparadas contra o povo de Deus se voltaram contra os próprios fabricantes dessas armas, que se encontraram agora em grande aflição, e cumpriu a justiça. Amã foi enforcado com os seus 10 filhos. E aqui eu quero já trazer o que representa, essa festividade que, por causa desse evento, se tornou conhecida por Purim. O que significa a palavra Purim? Purim é uma palavra plural. Toda vida que se usa no hebraico o in, o ot, está relacionada a uma palavra no plural. Por exemplo, Elohim. Elohim significa deuses, ou Deus no plural. No singular seria Eloá, Elohei. Então, Purim vem da palavra pur, P-U-R, que significa sorte. Ou seja, Purim significa foi lançado sorte. Foi lançado sorte. Só que isso é tão interessante porque nós que caminhamos na fé sabemos que a sorte não existe para aqueles que caminham em fé.
Sorte é um precedente para a dúvida, é um precedente para que nós venhamos esquecer de que há uma arquitetura divina, de que Deus é o arquiteto e o construtor do universo e que tem todo o poder em suas mãos. Então, Amã lançou sorte, né? Ou seja, tentou forçar um juízo contra um povo que Deus não havia decidido trazer juízo. É quando isso acontece, quando um tribunal na terra tenta forçar uma sentença contrária ao tribunal do céu. Não vai prevalecer, não vai prosperar. Então foi o que Amã fez, né? Criou todo um protocolo, criou todo uma artimanha para emitir um decreto para trazer morte a um povo que Deus não havia decidido trazer morte. Então se voltou contra ele mesmo. Deus disse: não adianta lançar sorte ou má sorte contra o meu povo. Porque nós, sendo o povo de Deus, se nós prosperamos, é porque Deus quer. Se nós temos qualquer tipo de disciplina, é porque Deus quer. É Deus que está governando as nossas vidas. Não são os inimigos, sejam naturais ou espirituais, eles não têm o controle sobre a nossa vida está debaixo do controle de Deus. O povo de Deus tem que entender isso. Os hebreus foram para o Egito porque Deus quis disciplinar o seu povo. Os judeus foram para a Babilônia porque Deus decidiu assim fazer. Não foram os inimigos que prevaleceram, foram Deus que trouxe a correção, a disciplina ao seu povo. E essa é a forma correta de se entender esses períodos em que parece que o povo de Deus estava perdendo, onde na verdade estavam sendo corrigidos para ganhar mais à frente. Toda correção, ela tem um propósito de nos tornar frutíferos, produtivos, de nos tornar retos diante de Deus da justiça. E interessante que essa festividade chamada Purim, que recorda esse evento histórico, né, onde Deus trouxe socorro e livramento, anulando o decreto de morte que era contra o seu povo. O que nós podemos tirar de lição hoje? Primeiro, Deus é a nossa proteção, temos que descansar e confiar no Senhor. Segundo, todo inimigo que se levantar contra nós de forma ilegal não vai prevalecer, não vai prosperar. Quando Esté clama por justiça para que Amã e seus 10 filhos fossem enforcados, precisamos entender o que significa esses 10 filhos. O número 10 na Bíblia é muito profético. Então eu quero falar sobre dos significados do número 10. O 10 representa um minyan. Minyan é um mínimo que uma congregação necessita para se tornar uma congregação legalmente. Quando o Senhor chama Abraão para lhe revelar os seus segredos, dizer que traria juízo e destruição sobre Sodoma e Gomorra, Abraão começa a interceder e a dizer: Senhor, como o Senhor vai destruir uma cidade se lá houver justos? Aí o Senhor disse: não, se houver justos, então não vou destruir. Aí ficaram ali Abraão intercedendo com Deus, se houvesse 50 justos, se houvesse 40, se houvesse 30, se houvesse 20, até o mínimo de 10. Por que Sodoma e Gomorra foi destruído? Porque não havia um minyan, um mínimo de 10 justos. O mínimo em que
pode se considerar uma congregação legal. Ou seja, os 10 filhos de Amã representavam a sua congregação, o lugar onde Amã estava disseminando o seu ensino, o seu ódio, as suas estratégias, né? Era um local onde ele estava ali cultivando a sua genética pervertida e iria frutificar, ia multiplicar. Então também a congregação de Amã é destruída, para que essa semente não se perpetuasse mais. Não houvessem mais ensinos dos amalequitas sobre a face da terra. Mas trazendo para os nossos dias hoje. O que é que representa Amaleque? Amaleque representa, né, tudo que se levanta contra o conselho de Deus, contra a vontade do Senhor, tudo aquilo que tenta trazer a mentira por verdade, tudo aquilo que tenta nos fazer crer de que a vida não tem um desenho, não tem um projeto, que Deus é um Deus casual, que o Deus é um Deus permissivo, que todo mundo faz o que quer. O que Amaleque representa para nós hoje? A doutrina da casualidade. Amaleque também representa dúvida. Tudo aquilo que é anti-fé, que é anti-projeto de Deus, representa Amaleque. Ou seja, o Senhor determinou na sua palavra que jamais Amaleque voltaria a ter uma congregação. Toda vida que se levantasse uma congregação com esses ensinamentos, Deus mesmo iria providenciar a destruição dessa congregação. Isso aconteceu de várias vezes na história. Eu estava lendo uma publicação de um rabino na rede social falando de um caso que aconteceu no ano de 1946 na Alemanha, quando se levantaram pessoas tentando destruir uma vez mais o direito da cidadania dos israelitas se tornarem uma nação. E Deus fez com que todos fossem destruídos, envergonhados, todos morressem, né, na sua vida sem propósito, para que os planos de Deus pudessem avançar. Para nós hoje, sempre que se levantar uma congregação, né, um minyan do inimigo contra nós, contra a nossa casa, podemos descansar no Senhor, porque Deus está trabalhando em favor do seu povo. Deus é que nos guarda, que nos cobre, que nos protege. O inimigo pode até pensar que está tomando vantagem, prevalecendo. Mas assim como em um jogo de xadrez, as posições podem mudar de uma jogada a outra. Deus pode reverter o jogo quando menos se espera. Assim como Deus havia preparado uma voz profética, uma influência correta, num ambiente adequado, que era Esther, certamente Deus tem preparado aqueles que serão influências corretas para que socorro e livramento do Senhor venha sobre as nossas vidas. Jamais Deus vai nos desamparar, jamais Deus vai nos deixar, jamais Deus vai deixar com que o inimigo venha de maneira maldosa, sutil, tramar a destruição de nossa vida, de nossa casa, de nossa família. Primeiro ponto, nós precisamos saber o nosso valor para Deus. A Bíblia diz que Deus entregou o seu Filho, seu unigênito, seu único Filho, para morrer em nosso lugar.
devido ao seu tamanho amor por nós. Por isso, de nenhum momento devemos pensar que não temos valor para Deus. Talvez o mundo, as pessoas não venham nos valorizar como nós, não venham nos dar o valor que temos, mas Deus sempre vai dar muito mais do que pensamos ter. Por isso, descansemos o nosso coração no Senhor. Esta é a mensagem que eu quero deixar a todos de Purim. Não adianta o inimigo lançar sorte, tentar a Deus, ainda que venha de forma traiçoeira, ainda que venha lançar dúvida, incredulidade, ainda que venha tentar nos fazer desistir do que Deus tem prometido a nós. Esses argumentos, essas armas não vão prevalecer, não vão prosperar contra nós. Em nome de Jesus. Certamente, socorro e livramento do Senhor tem para nós, para mim, para você, para nossa casa, para a nossa família. Em nome de Jesus, porque é uma promessa. Promessa, mas é um juramento. Não somente, mas é pacto. Não só pacto, é uma herança do céu. Nenhuma forjada contra ti poderá. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, porque esta é a herança. A herança é um direito adquirido através de uma filiação, através de um documento legal. Se você é filho, você tem direito, você é herdeiro. Deus tem esta herança dos servos do Senhor. Os teus inimigos são os meus inimigos, assim diz o Senhor. Os teus inimigos são os meus inimigos, assim diz o Senhor. Assim o Senhor disse a Abraão: Abraão, abençoarei quem te abençoar, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Porque Deus havia feito um pacto com Abraão. Deus havia feito uma sociedade com Abraão. E quem amaldiçoasse Abraão estava também amaldiçoando a Deus. E quem estivesse abençoando Abraão também estava abençoando a Deus. Esse é um mistério de Deus com o homem. Deus sendo Deus, Deus faz pacto, faz aliança. Deus se une ao homem em propósito. Esse é o ensino do Shema. Ser um com Deus. Israel, quando ia para as batalhas, quando ia para as guerras, era um com Deus. Somente Deus se afastava de Israel quando Israel estava em desobediência, quando Israel estava trilhando seus próprios caminhos, quando Israel estava se envolvendo com idolatria e tantas práticas que não estavam nas instruções divinas. Mas toda a vida que Israel se voltava a Deus, de todo o coração, com toda a sua mente, com todas as suas forças, então legalmente eles estavam no pacto com Deus. E através desse pacto havia uma cobertura sobre eles, uma cobertura poderosa, o anel do Senhor de proteção, cobertura do Senhor sobre o povo. Contra Israel não vale encantamento, contra Israel não vale palavras de maldição, de feitiçaria. Nenhum argumento contrário prevalecerá contra o remanescente do Senhor, contra aqueles que estão debaixo da cobertura, na sombra do Onipotente. Porque a sombra do Onipotente descansará, diz o Senhor. Eu sou a cobertura sobre o meu povo. Eu sou a cobertura sobre os meus filhos. Satanás não pode fazer o que quer. Aleluia. Então esta é a mensagem de Purim. Não pense em má sorte. Não existe má sorte. Não existe azar. Eu hoje acordei, as coisas estão dando errado. Às vezes a gente fala isso por costume, por cultura.
Mas é um misticismo muito errado. Não existe má sorte, nós sempre devemos contar com o favor de Deus. Essa é a realidade que devemos crer. O favor de Deus. Ah, pastor, como é o favor de Deus? Eu saí, decidi fazer uma coisa e não deu certo. Pode ter certeza que isso é um livramento. Se houve um negócio que não deu certo, é porque Deus sabe que ia ser mais prejuízo à frente. Sempre devemos contar com o favor de Deus. Uma vez eu estava lendo um texto na rede social sobre a tragédia que ocorreu no dia 7 de setembro em 2001, nos Estados Unidos. As torres do World Trade Center foram destruídas por aquele ataque terrorista. E a entrevista falava sobre algumas pessoas que sobreviveram a este ataque. Muitas delas sobreviveram por quê? Porque perderam o transporte, porque aconteceu um imprevisto em casa, porque teve uma dor de barriga, não saiu no horário, ia chegar atrasado no trabalho. Outros tiveram que sair para resolver assuntos fora enquanto deveriam estar no prédio. Tantas coisas aconteceram que, a um momento, foram coisas que lhe tiraram o sossego e a paz. Mas foi por causa desses acontecimentos que eles sobreviveram. Que se estivessem dentro do prédio naquele momento, eles também teriam morrido como os outros naquela terrível tragédia no dia 7 de setembro. No dia 11 de setembro, perdão, 11 de setembro. Troquei a data, 11 de setembro. Então, precisamos ser gratos a Deus. Tudo que acontecer em nossas vidas, sejamos agradecidos ao Senhor, porque Deus é bom. Deus é bom, Deus é um arquiteto presente em nossa vida, que nos guia, que nos conduz, que nos guarda, nos protege, porque Ele nos ama. Ele é um Pai que nos ama. Então, essa mensagem de Purim que eu deixo a todos vocês, o vídeo, a mensagem completa vai ficar dividida, porque houve um problema aqui que eu tive que desligar o celular para iniciar uma nova transmissão. Mas você pode acompanhar em nossa página, no outro vídeo, o início da mensagem e nesse vídeo a conclusão da mensagem. Vou tentar disponibilizar os dois agora, hoje, no YouTube, para que você possa compartilhar com outras pessoas. Você que está me vendo na gravação, Shalom, Shalom, ouça toda a mensagem e medite sobre essa mensagem de Purim. Deixe os seus comentários para que eu possa interagir, tirar dúvidas e também possa nos acompanhar nas nossas outras atividades aqui nas nossas redes sociais. Shalom, fica com Deus e até a próxima.